Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, encontramos os fariseus procurando testar Jesus. Ele surpreendentemente aceita o teste, não foge ao desafio proposto pelos fariseus. Em sua resposta, baseando nas Escrituras, contraria os direitos exclusivistas que a sociedade da época dos fariseus dava aos homens em detrimento de suas mulheres. Jesus, dessa forma, recupera a Escritura e a dignidade das mulheres, afirmando a igualdade de ambos, homens e mulheres, nos direitos e deveres. Os fariseus usavam as Escrituras para inferiorizar a mulher, enquanto Jesus lia as Escrituras para recuperar a dignidade e os direitos que dela haviam sido retirados não por Deus, mas por uma leitura preconceituosa dos fariseus. Jesus assim questiona a justificativa que já estavam estabelecidas e defendiam a prática social do divórcio. Meus irmãos e irmãs, a dureza do coração anotada por Jesus quer indicar o coração humano insensível às instruções divinas como consequência de sua contínua desobediência. A intenção primeira de Jesus sempre é a do acolhimento, principalmente daquelas pessoas que são discriminadas e que não encontram espaços físicos, econômicos e afetivos na sociedade. Mas os discípulos, a princípio, têm dificuldades de entender o projeto de inclusão de Jesus. Desejam proteger o Mestre a qualquer custo e assim repreendem as pessoas que trazem as crianças para que sejam tocadas por Jesus. A indignação de Jesus cresce quando percebe a cena e suas palavras não poderiam ser outras. Deixai as crianças vir a mim.
Na época de Jesus, as crianças eram desvalorizadas e sofriam violências. É possível dizer que as crianças representam mais um grupo de pessoas que eram discriminadas naquele tempo. O que Jesus faz, meus irmãos e irmãs, é a ação de incluir os excluídos. No reino, há lugar para todos, principalmente os sobrantes da sociedade. Acolher o reino de Deus como a criança pode se referir a acolher o reino com a mesma naturalidade com que as crianças aceitam graciosamente o que é oferecido a elas. O gesto final de Jesus é a mais clara demonstração de que o acolhimento fraterno e amoroso dos mais pobres, pequenos e vulneráveis faz parte do projeto de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a acolher e viver a Tua palavra, levando a alegria do Teu Evangelho. Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade, nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tantos os pedem isso, meu Deus, que já não vos sobra para dar. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que todos recusam. Quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vos-la pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me aquilo que os outros não querem, mas dai-me também a coragem, a força e a fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.